Olá, povo de Deus, povo escolhido. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos no Poddiscípulo Podcast Fala Discípulo. E hoje está com nós aqui uma amiga minha, uma grande mulher de Deus, mãe da Gabi. Vamos falar sobre rejeição. Está aqui comigo hoje a Thalissa. Thalissa, seja bem-vinda. Deus abençoe, muito obrigado. É uma honra receber aqui. Sei da tua agenda que sempre tem os compromissos, mas separou esse tempinho para estar junto conosco aqui, falando desse tema que é um tema mundial, né? E Deus vai te honrar por isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a Thalissa, nós estávamos conversando antes mesmo de estar gravando, e quando escolhemos esse tema de rejeição, né, Thalissa? Tu me falou que não foi rejeitada, que nunca foi rejeitada, mas viveu uma rejeição. Então, quer dizer, tu pensava que era rejeitada, quando na verdade não era, mas viveu todos os sintomas, né, Thalissa? Isso. Na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Sim. Só que a minha mãe acabou tendo a gestação antes do casamento, e aí eles casaram. E aí, por muito tempo, Satanás colocava na minha mente de que eu era culpada daquilo, que eu era culpada do casamento deles, né? Por minha causa, eles tiveram que casar. E aí eu ia alimentando aquele sentimento dentro de mim e eu nunca nem sequer conversei com eles, né? Então, eu nunca fui rejeitada, né? Eles sempre me amaram, sempre derramaram muito amor sobre a minha vida, mas eu me sentia rejeitada. E aí isso foi refletindo na minha adolescência, até eu chegar realmente a ter um encontro com Cristo, onde Cristo precisou me mostrar, porque isso não era perceptível para mim. Sim. Eu não percebia que eu tinha isso dentro de mim, mas eu tinha algumas coisas que eu achava estranho, né? Eu tinha muitos ciúmes dos meus amigos, como se alguém se aproximasse deles fosse melhor do que eu, como se eles fossem preferir tal pessoa do que estar comigo. Até era isso que eu ia te perguntar, qual eram os sintomas da rejeição, desse tipo de rejeição, né? E esse é um dos sintomas mais fortes, quando a pessoa ela não se sente aceita em um ambiente, né? Ela se sente como se ela estivesse excluída, como se as pessoas não gostassem dela, que qualquer pessoa vai ser melhor do que ela, então ela fica com aquela coisa assim de ter muito ciúme dos amigos, não querer que ninguém se aproxime, de querer, né, aquela, vamos colocar entre aspas, uma exclusividade. Não é só o meu amigo, você é só meu amigo, e eu não quero que ninguém se aproxime de você, porque eu acho que alguém vai ser melhor do que eu, você vai gostar mais de outro amigo do que de mim. Então isso acaba muitas vezes limitando a pessoa, né, de ter relacionamentos, de fazer amizades, vai te limitando, vai te deixando o sentimento, como é que eu vou falar? A gente não percebe, mas tu se sente uma pessoa fracassada o tempo todo, né? Tu se sente uma pessoa que impotente, né? Como se não fosse bom naquilo que tu vai fazer. De certo modo, isso te paralisa, né? Sim. Te tranca um pouco, né? Fez faculdade de fisioterapia, Isso. Né? Durante a tua faculdade, tu ainda tinha esse sentimento? Tinha, porque quando Deus foi trabalhar isso na minha vida, eu já estava formada. Sim. Foi depois que eu estava formada, depois que eu já estava casada. Então, foi onde eu tive realmente um encontro com Deus e Deus me mostrou que isso era uma grande ferida e que eu precisava trabalhar nisso. Porque até então, o meu ministério da palavra e ministério da intercessão não fluía. Porque eu nunca me sentia capaz, nunca conseguia fluir em cima daquilo dali. Sim. Então, eu ficava travada. E é assim que Satanás faz hoje com muitos jovens e muitas pessoas adultas, não se dão conta de que tem esse espírito amarrando elas, né, na emoção ali, sentimentalmente, e essas pessoas não conseguem romper no seu ministério, no seu chamado, elas não conseguem fazer aquilo realmente a vontade plena do Senhor, elas não conseguem fluir. E tu até muito nova, com que idade tu teve isso? Tu já te recuperou há quantos anos e com idade tu começou? Deus começou a trabalhar comigo nos acampamentos do ministério. Faz uns 3 anos, eu acho, que a gente está no ministério. Então, foi da minha infância até os meus 23 anos. Bem nova, então não tem idade, né? Não tem idade. Tem muitas pessoas adultas que têm, a gente consegue perceber que tem jovens. Esses dias me chamou a atenção, há um tempo atrás, um jovem veio comentar comigo que ele estava num ambiente, mas rodeado de pessoas, mas ele se sentia excluído, ele se sentia sozinho. É espírito de rejeição, né? Muitas vezes mulheres, né, que não conseguem até mesmo firmar um relacionamento ou não valorizam um relacionamento, né? Hoje é aquilo, né? Na nossa dor é que Deus nos usa.
como Deus já trabalhou isso na minha vida, hoje eu consigo perceber quando uma pessoa está sofrendo com a rejeição. Às vezes ela não é, às vezes ela é uma pessoa amada, às vezes ela é uma pessoa querida, escolhida desde o ventre, como a palavra diz, mas a gente olha para ela e a gente vê que ela tá paralisada porque ela se sente rejeitada. Mulheres assim que muitas vezes assim, durante as ministrações Deus me mostra mulheres maduras que não conseguem ter um relacionamento de homem, mulher, de ter um namoro abençoado, um casamento abençoado, porque ela se sente rejeitada, então ela aceita qualquer migalha, ela não se sente valorizada, ela tá sempre se colocando para baixo e ela não consegue perceber o valor que ela tem. Exato, não vive na totalidade, na plenitude, aquilo que Deus tem para a vida dela, porque no passado ou foi rejeitada, literalmente, ou pensou, né? Esse é um fato muito importante que para mim foi a novidade. Eu nunca tinha parado para pensar, agora que tu falou. Eu vivi rejeitada, viveu como rejeitada e na verdade foi descobrir que não era rejeitada, que era ainda algo que tinha colocado no teu pensamento, na tua mente. E muitas pessoas hoje podem viver uma vida assim, vivendo uma rejeição mesmo sem ser. Isso vai ser libertador para aqueles que vão escutar, que vão estar ouvindo esse vídeo, porque realmente é repensar, né? É olhar o que está na tua volta, ver qual é a convivência, ver o carinho que tu recebe do teu marido, ver o carinho que recebe dos pais, enfim, e pedir para Deus se revelar, né? Para se realmente existe essa rejeição, ou se é uma flechada do inimigo, ou se é algo que vem do teu próprio entendimento, né? Então, o que uma pessoa... teria como nos explicar o que é uma rejeição mesmo, assim, a pessoa que é rejeitada, os sintomas de uma pessoa que foi rejeitada e é que só pensa que é e vive e não é a verdade. Não sei se tu entendeu bem. Sim. Cada história ela é uma história, né? A gente começa a ouvir algumas pessoas quando a gente vai orar, quando a gente vai conversar, e a gente percebe como Satanás ele age de várias maneiras. Sim. Mas existem, por exemplo, a rejeição, tipo, o pai e uma mãe que não conseguiu criar o seu filho, que teve que dar para uma outra família criar aquela criança cresce e se sente de certa forma rejeitada até entender, se perdeu o contato com os pais, voltar lá e conversar, né, e ver o que aconteceu. Crianças que são criadas pelos avós, mulheres que são abandonadas pelo marido, porque isso não acontece só na infância. Sim. Isso acaba acontecendo ao longo da vida também, quando muitas mulheres que têm um amor muito grande, né, por uma pessoa e no fim o relacionamento acaba não dando certo, ela acaba se sentindo também rejeitada. Então a rejeição ela pode acontecer de várias formas, né? Exato. E o inimigo pode usar de um engano, assim como foi comigo. Nasci num lar cristão, né? Cresci num lar, estava sempre na igreja, mas eu tinha isso dentro de mim, né? E isso era uma coisa assim que às vezes eu estava numa igreja, quando eu congregava na adolescência, os jovens vinham assim, me convidavam para me participar do grupo de jovens, aquilo me dava vontade de sair correndo. Eu tinha uma vergonha limitante, eu não conseguia conversar, eu não conseguia, tipo, querer participar. Então era uma coisa muito, muito limitadora, né? Depois Deus foi trabalhando, meu esposo me ajudou muito nisso também, porque com o tempo nem brincadeiras eu não queria fazer, a vergonha vai tomando conta. Estava retraída. Isso, de uma maneira que vai te retraindo cada vez mais. Então a gente pensa assim, o inimigo tira as pessoas da igreja para poder acabar com a vida delas. Não, muitas vezes ele tá ali, infiltrado, e ele tá cercando pessoas nas emoções, né? Com coisas assim muito sutis, que a gente não percebe, mas ele tá ali envolvendo, ele tá ali amarrando aquela pessoa, limitando ela, que ela não consegue avançar, ela não consegue fluir naquilo dali. Então eu era assim, eu estava ali no meio, eu não conseguia participar de grupo de jovens, eu tinha uma vergonha. Aos poucos isso eu comecei a participar, foi acontecendo, mas alguma coisa eu sentia que ainda não fluía, até eu conseguir entender, né? E aí Deus ele é soberano, né? E quando eu fui para um desses encontros, que eu fui com meu coração aberto, porque isso é importante também, estar com o coração aberto. E aí uma pessoa liberou a palavra de que eu não tinha sido um acidente, eu tinha sido um plano de Deus. E aí logo mais depois teve um evento do profeta Vinícius de intercessão, e teve algumas pessoas iam ser sorteadas para ser atendidas
e o profeta Gilberto, ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele ligou para mim e ele liberou uma palavra naquele estilo dele, né, de falar nome de pai, de mãe, de toda a minha família. E aí ele falou que, de novo, eu não tinha sido um acidente, eu tinha sido um plano de Deus. Deus estava me levantando como uma atalaia. E aí eu comecei a entender, ele começou a falar que Deus ia me colocar no meio dos jovens para cuidar de meninas. E por várias vezes, às vezes a gente cansa, né? Porque a gente é cristão, mas às vezes a gente cansa. A gente fala: Deus, o Senhor me permite eu largar algumas coisas? E aí várias vezes eu orei e pedi ao Senhor: Senhor, será que já não está na hora de eu largar os jovens, de eu, né, dar um tempo? E o Senhor nunca permitiu, nunca permitiu. E aí quando veio essa palavra, foi encaixando todas as coisas, né? Então Deus, ele tem um plano perfeito que muitas vezes a gente não entende. Então aquela mentira que Satanás estava colocando na minha cabeça, de que eu tinha sido um acidente, que por causa minha algo tinha acontecido, na verdade tudo tinha sido um plano de Deus. Exato. Um desenho de Deus. E tu nunca chegou a conversar com tua mãe e teus pais sobre isso aí? Não falou nada? Não, eu comentei... Para esclarecer, porque senão poderia já lá atrás tu ter resolvido, né? Sim, mas nunca conversei. Eu sempre fui, até com a minha mãe, assim, com o meu pai, sempre fui reservada, né? Eu sempre... Isso era uma coisa assim... Por isso que Satanás, ele vai também limitando. Exato. Ele não permite falar, né? A estratégia dele, né? Então, fica calado, isso é coisa da tua cabeça, né? Tu vai magoar a pessoa se tu falar isso pra ela, né? Então, eu tinha muito receio de conversar com a minha mãe e falar isso e ela se sentir mal. Hoje eu entendo que nunca fui rejeitada, né? Então, hoje eu consigo conversar com ela e falar: olha, isso era uma mentira de Satanás. Tanto que ela viu, né, o processo, ela tem visto quanto Deus tem trabalhado, né, na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha irmã. E Deus foi fazendo, assim, tantas coisas depois que a gente conseguiu romper, que, por exemplo, pessoas da minha família, assim, que eu achava que jamais iam se render a Cristo, quando a gente começou a andar nesse mover profético, de entrega, de oração, de jejum, assim, uma parte da minha família já está servindo na casa do Senhor. Glória. Promessa de Deus, né? Que coisa boa. E a gente tem a ideia de como é que eu vou te explicar, de rejeição, de ser afastado, separado, quando acontece uma traição ou um abandono, né? Foi abandonada pelos pais, foi abandonada pelo esposo, pela esposa, houve traição entre casal, enfim. Então, essa era a ideia de uma rejeição. Tirando isso, o resto tudo era tranquilo, né? Mas hoje você vê que não, que às vezes a gente vive todos os sintomas de uma rejeição sem ser rejeitado, na verdade, né? Vê que a armadilha, né? Que a arquitetura do mal para pegar realmente as pessoas, né? E, Thalissa, o que tu tem a dizer para essas pessoas? Mas realmente, vamos falar para aquelas que não são, que como vão descobrir isso? Como chegar nesse caminho? Estou vivendo uma rejeição, estou vivendo isso para a minha vida há anos ou há tempos, mas como descobrir se realmente é só um pensamento, uma arquitetura do diabo, ou se realmente são... Como definir isso, dividir isso, né? Eu acho que a pessoa se autoanalisando, né, depois que ela vê uma história... Eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha parado para ouvir essa questão da rejeição, porque eu achava que não acontecia com os crentes, né? Eu tinha aquela ideia na minha cabeça de que se a gente estava na igreja, estava tudo certo, o crente não tinha problema nenhum. Mas eu acho que quando a gente ouve uma história assim de rejeição e a gente se autoanalisa e a gente começa a perceber comparação. Estou sempre me comparando com outra pessoa. Importante. Isso é um sintoma muito forte. Não me sinto aceito em lugar algum. Né? Eu estou no meu ambiente de trabalho, estou na escola, estou na faculdade e sempre acho, eu estou excluído, eu não sou aceito, ninguém gosta de mim. Outro sintoma muito forte. Então, principalmente esses dois sintomas, assim, se isso tem vindo com frequência, de que você não consegue ter um relacionamento com as pessoas, assim, um relacionamento saudável, de tu entender que aquela pessoa não é tua. Né? Ela está perto de ti porque ela gosta de conversar contigo, porque ela gosta da tua companhia. Mas isso não impede ela de conversar com outra pessoa. Ela conhecer outras pessoas não quer dizer que ela vai deixar de ser o teu melhor amigo. Então, acho que esses 3 sintomas, assim, eles são os essenciais para a pessoa, se autoanalisar e falar assim, não, então algo está acontecendo, eu preciso... Isso não é normal, né? Isso não é normal. E como é difícil de lidar com esses sintomas, né?
para te definir isso, né? Porque realmente se tu foi rejeitada, não que seja normal, mas é aceitável de tu ter isso aí, né? E tem que ser tratado, e só Deus também para tratar isso. Lógico, tem psicólogos, enfim, que vão ajudar nesse tratamento. Mas o principal e soberano é Deus, ele vai curar. Mas é mais difícil se tu não foi, eu fiquei assim, meu Deus, mas realmente às vezes tu não tá no meio de uma família feliz, tem uma família, uma vida feliz, e tem esse sentimento. E esse sentimento, se tu não foi rejeitado e tem só o sentimento, eu creio que é mais difícil de tratar, né? Porque não existe uma raiz, né? Sim, é por isso que nós cristãos, a gente precisa cuidar muito da nossa mente, né? É onde o inimigo mais ele vai tentar atingir, enviar flechas malignas para ele tentar nos paralisar. Quanto mais forte é o chamado da pessoa, depois, como eu fui me envolvendo, acabei entrando na intercessão. A minha líder da intercessão, ela conversou muito comigo, que a gente se identificou, porque ela também passou por esse processo de rejeição. E é algo que o tempo todo a gente precisa estar orando, todos os dias a gente precisa estar rejeitando isso, porque é muito forte. Se a gente baixar a guarda, aquele sentimento ele tenta voltar, então a gente tem que estar sempre ali debaixo da presença de Deus, colocando: não, eu sou filho amado, eu sou filho escolhido, desde o ventre eu fui chamado. A gente tem que ter essa convicção, né? Principalmente para quem tá na intercessão, entra num nível de batalha, a gente tem que ter essa consciência, porque o inimigo o tempo todo ele, né? Ele quer nos acusar, ele quer nos colocar para baixo. Então a gente tem que ter muito assim e guardar muito a nossa mente, né? Exato. O tempo todo. Guardar o coração, até porque a gente vive em meios onde existem hierarquias, né? Tem pessoas que estão acima da gente por meio de organização, tem pessoas que são colegas, tem que estão abaixo. Então a gente tem que saber organizar isso também na nossa mente, né? E tem também pessoas que têm a vida muito corrida. Às vezes tu vai ligar, não atende um telefone, tu manda uma mensagem, não é respondida, porque as pessoas têm muitos afazeres. E se não retorna, tu não quis falar comigo. Muitas pessoas já falaram assim para mim, e eu também já me senti. Agora, falando aí, estou identificando algumas coisas. O que houve? Não está querendo falar hoje? Aí passam 2 dias, manda mensagem, mas a gente tem esse sentimento, que não seria uma rejeição, mas esse sentimento forte. E fala uma coisa, a pessoa ou não responde ou demora para responder, e a gente tende a não entender que as outras pessoas também têm uma vida corrida, que tem várias coisas para ser organizada e que não estão disponíveis ali todo o tempo só para a gente, né? Estão, sim, dando valor para a gente, mas no tempo certo, né? Então isso acontece muito também. Já aconteceu comigo, eu vejo muitos falar assim: liguei para fulano, mandei mensagem, fui lá, bati, não me atendeu, eu acho que não quer mais nada comigo, acho que está brabo comigo, falou algo que eu acho que é diferente. E tu entra nessa, rejeição aí, sem entender o que está se passando, né? Isso é importante. Uma outra coisa que eu noto bastante é sobre hoje falam muito só sobre a mensagem, mandam muita mensagem, né? Tu quase não, máximo mandar um áudio rápido, e a mensagem, ela não tem tonalidade de voz, nada. Às vezes eu já mandei mensagem para as pessoas, mas uma mensagem que da minha mente, do meu coração, saiu alegre e chegou lá sem graça para aquela outra pessoa, e depois conversando: achei que tu estava bravo. Já sentiram um tipo de rejeição pela uma mensagem, onde não tem nem tonalidade. Então a gente tem que estar bem esperto, bem sensível ao Espírito de Deus, para não acontecer isso aí também, né? E quando eu lembro assim que antes, qualquer brincadeirinha às vezes que eu fazia com outras pessoas, elas se ofendiam e eu me sentia mal, né? E aí hoje que eu percebo isso, eu brinco com os meus amigos, assim, muito mais do que eu brincava antes, né? Só que hoje eles conseguem entender, e hoje eu consigo entender, né? Por exemplo, assim, ali o senhor falou da questão da organizacional da igreja. A gente tem que ter um cuidado, assim, até no meio cristão, né? De muitas vezes, qualquer coisinha, isso que eu quero falar, qualquer coisinha vira uma brecha para que Satanás faça uma festa na mente da gente, né? Tu não foi bem interpretado, tu não é bem quisto, não, mas é que tu não tem potencial, não, é que tu não tá sendo visto. E isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes assim, mas eu nunca fui escalado para pregar, eu nunca fui escalado para cantar, né? Hoje eu faço parte do Ministério de Louvor ali,
mas eu sei que eu não tenho o conhecimento, a capacidade para mim, né, tá ali ministrando num grande culto, né? Eu preciso aprender mais de capacidade vocal, de ir atrás do conhecimento. Mas muitas pessoas não têm o conhecimento, não estão indo atrás do conhecimento, e por ela não estar participando, ela se sente rejeitada, né? Então, Sim. muitas vezes a gente está analisando, mas eu não estou tendo oportunidade, mas ela também não está pronta ainda. Não está tendo preparo, Isso. né? Então, e aí Satanás vai cada vez atingindo mais a mente dessa pessoa, e essa pessoa vai cada vez se retraindo mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que não deixar a nossa mente virar uma festa. Né, de ter o entendimento, não, mas eu sei que eu tenho potencial, Deus tá mas para que Deus está me chamando? Tem muitas pessoas que não têm chamado para estar em cima do altar, né? Então, às vezes o coração dela deseja, e aí Satanás está usando aquilo dali, né, para estar acusando ela. Uma coisa é certa, que os planos e os projetos de Deus, eles vão se cumprir. Sim, independente de qualquer homem te falar ou mulher, o desenho que Deus tem para tua vida vai ser cumprido. E ele vai usar tu nos dons que te deu. Então, se tu não está ainda no lugar que quer, ainda não está alcançando grandes lugares, você tem que acreditar que os planos de Deus vão se cumprir na tua vida. E ele vai te usar naquele dom que ele te deu, aonde for. Então, sem frustrações, sem sentimento de rejeição, porque tu tem uma identidade em Cristo. Para Deus, tu vale muito. Tu é uma joia rara. Se tu tiver isso certo, firme, agarrados na promessa que Deus tem, não vai ter nenhum sentimento de rejeição que vai te afastar. Primeira coisa, tu tem que crer, acreditar que existe promessa de Deus na tua vida. E se tu acreditar nisso, te agarra nessas promessas. E não vai ter rejeição, não vai ter nada que vai te afastar dos planos de Deus. É isso. Às vezes falta um pouco de fé, né? Falta um pouco de andar mais lado a lado com Deus, de mão com Deus, né? Porque muitos desses sentimentos não existiriam, tu passaria por cima. Porque não em todos os casos. Eu digo para ti, até tu teve um parecido. Se realmente tu foi rejeitada, se tu foi abandonada por teus pais, se houve uma traição no relacionamento, é mais difícil de tratar. Aí Deus tem que juntar os caquinhos, aí o Espírito Santo vem de um lado, vem do outro, e realmente ele é soberano sobre todas essas coisas, e ele vai curar. Mas se tu não foi e só tem esse sentimento, eu não estou julgando ninguém, mas eu acho que falta um pouco mais de busca em Deus, né? Falta um pouco mais de sensibilidade no Espírito de Deus, que aí tu ultrapassa isso aí, tu vê que era só flechadas mesmo. Mas seja só o sentimento ou realmente uma rejeição, Deus cura tudo isso aí, né? Deus é soberano sobre tudo, como foi contigo, né? Foi esse encontro com Deus que foi acender aí, foi despertar, né, Thalys? É o processo de identificar a nossa identidade em Cristo. Uhum. Para que eu fui chamado? Quando eu entendo para que eu fui chamado e por quem eu fui chamado, tudo aquilo que me paralisava cai por terra. Isso né? mesmo. Então, assim, aonde eu fui chamado? Fui chamado para o louvor, fui chamado para a palavra, fui chamado para a intercessão. Não vai ter seta do inimigo que vai me paralisar. Por exemplo, Deus, esse veio da intercessão é muito forte em mim. É algo assim que eu começo, dali a pouquinho, né? Eu sinto assim, é uma força, sabe, que vem de dentro. Glória é algo a Deus. assim que eu não consigo explicar. Tanto que quando eu orava no meu quarto, assim, os vizinhos do outro lado da rua, eles ouviam, porque eu me entrego quando eu tô orando. Então tem que ter um controle, assim. Sim. Mas Glória a Deus. quem é chamado da intercessão, por exemplo, não tá na frente dos palcos. Muitas vezes está lá atrás das cortinas, orando, batalhando por aquelas vidas. Então, Deus precisa tratar certas coisas para entender, né? Qual é o meu chamado? Eu me sinto bem ali atrás das cortinas, não estando lá em cima do altar, né? Porque eu estou no meu chamado. Quando eu estou no meu chamado, eu faço aquilo com alegria, aquilo testifica no meu coração. Então, é descobrir a minha identidade. Aonde o inimigo está tentando me paralisar? Será que eu tenho esse chamado para a palavra, eu tenho chamado para o louvor, eu tenho chamado para a intercessão? Mas aonde Deus me chamou, aquilo vai frutificar e aquilo vai me trazer paz, aquilo vai fluir de uma maneira, assim, sobrenatural mesmo. Coisa boa isso aí. A pessoa entender o chamado dela já é um longo caminho andado para evitar certos sentimentos, né? Isso. Não só do rejeição, quanto outros sentimentos também que existem. Mas o principal é isso. E ministérios e vidas e famílias, elas são paralisadas por isso, né?
por essa rejeição, por esse medo, né? Medo de tu andar, de fazer aquilo que Deus te propôs a fazer, aquilo que Deus te capacitou para fazer. Se Ele te chamou, se Ele te colocou ali, é porque Ele vai te sustentar. Então, crendo nessa palavra, tomando posse disso, tu vai ir, não vai ser nenhum tipo de sentimento que vai te parar. Mas essa rejeição realmente, isso é quase como um medo, né? A gente conversando agora, eu fico pensando nas pessoas que têm aquele síndrome do pânico, né? Claro que é algo mais físico, algo que te para mais, mas é bem parecido, porque tu tem medo das coisas, tu tem medo de passar vergonha, tu tem medo de ir falar e fazer algum vexame, né? É um medo, algo bem diabólico, vamos dizer assim, que tende a te parar, tende o teu ministério te parar, tende a família. Então, esse espírito de rejeição, colocar na frente, perante a Deus, né, e pedir para Deus que se revele, que tire isso da mente, porque realmente, se tu foi chamado, escolhido por Deus, isso tudo ficou para trás, né? Não existe. É uma dor emocional, né? Não é uma dor física que um remédio pode curar. Sim. É uma dor que só Deus mesmo. Só Deus. E a gente, quando é algo na mente, assim, sempre ouvi a profeta Eliane sempre falar, né? Quando é algo na mente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é algo assim que pode fugir do nosso controle. Então tem que ser algo assim totalmente submetido, totalmente entregue a Deus e confiar. E é uma coisa assim que tem que ir trabalhando, né? Vem o pensamento, tem que repreender aquele pensamento, tem que estar sempre vigilante. Sim. E as pessoas que têm vamos dizer, síndrome ou esse pensamento de rejeição, elas sempre são mais retraídas, né? Sim. Elas nunca estão em primeiro em nada, nunca são voluntário para nada, né? Sempre muito retraída, né? Mas eu creio que hoje Deus já separou esse momento para nós estar falando, porque Ele quer curar vidas. Com certeza. Eu vou te agradecer, mas antes do final, eu queria que tu orasse por essas pessoas. Tu tem autoridade sobre isso, porque tu venceu, é uma vencedora, né? Eu queria que tu orasse, então, todo esse espírito, todo esse sentimento colocasse por terra. Amém. E que Deus fosse abençoando e liberando a graça sobre essas pessoas. E a partir desse momento que elas fossem livres, libertas, para fluir no Espírito, para fluir naquilo que Deus proporcionou, nos dons, e usar isso como testemunho para tirar outras pessoas, assim como tu teve e hoje está sendo testemunho para livrar outras pessoas disso que tu passou aí, né? Thalissa, então libera uma palavra e ore e abençoa essas pessoas que estão passando por isso até esse momento, e eu creio que em nome de Jesus vão ser transformadas agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, na Tua presença, Pai, nós colocamos, Deus, cada vida, Pai. Sim. Cada vida, Deus, que está assistindo esse vídeo agora, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Deus, visita, Deus, cada coração, Deus, que nesse momento se sente aflito, ansioso, Pai. Pessoas, Deus, que têm um pensamento, Deus, de que não são aceitas. Pessoas, Pai, que têm, Senhor, no coração dela um medo tão grande, Deus, que elas não querem falar, Senhor, em público. Elas não querem, Senhor, fazer novas amizades. Espírito Santo, eu te peço, Pai, vai visitando agora, Deus, vai tocando com o Teu poder, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver, Deus, uma pessoa que se sente rejeitada, Deus, liberta agora, Pai, em nome de Jesus, Deus. Visita, Deus, com o Teu poder, Pai, com as Tuas cordas de amor, Deus, e mostra, Senhor, o quanto ela é amada, o quanto ela é escolhida e separada pelo Senhor. Ativa, Deus, dons nessas pessoas, Pai. Eu creio, Deus, que tem chamados preciosos, Deus, que estão paralisados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, tira ela, Deus, dessa cadeia emocional. Traz ela, Deus, para fluir no Teu Espírito, para fluir na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu posso ver, Deus, um grande rio fluindo, e eu creio, Deus, que é o rio da Tua presença, Pai. Aonde tiver um coração aberto, um coração disposto, vai tocando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, libera vida, 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 Deus. Pessoas que estavam aprisionadas, Pai, pessoas que, Senhor, estavam, Senhor, paralisadas por esse sentimento de rejeição. Toca agora, Pai, que essa pessoa possa ter, Deus, um relacionamento feliz, que possa ter, Senhor, filhos abençoados, que possa demonstrar o amor pelos seus filhos, Pai, em nome do Senhor
Senhor Jesus, que essa pessoa possa servir na tua obra, Deus, com grande poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, assim eu te agradeço, porque eu creio, Deus, que muitos testemunhos virão, Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia, a tua palavra é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por ser, Deus, uma pessoa escolhida e tratada pelo Senhor, Pai. Eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Deus, por estar neste lugar, Deus, por esse podcast, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu creio que vidas vão ser tocadas. E não é por mim, Senhor, mas é pela tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que você tem um grande valor para Deus. Você tem um grande valor para o Senhor e Ele tem uma vontade muito grande de te usar. Então não deixa mais essas feridas emocionais te paralisar. Não deixa mais esse medo, essa rejeição, essa angústia te paralisar. Mas deixa o Senhor te usar com poder e autoridade. Deixa a presença dele fluir na tua vida. Para de se comparar com os outros. Para de olhar para o lado, mas olhe para Cristo. Foi Ele que te chamou. Ele não te condena. Ele não te acusa. Ele é Deus de amor. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que não há impossíveis. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele quebra cadeias. Ele faz o mar se abrir para você passar em terra seca. Esse Deus é o que tocou a minha vida e o que tirou do meu coração toda aquela ferida, aquela dor que muitas vezes angustiava o meu coração. E hoje eu posso ver a graça do Senhor, que você possa ver a graça do Senhor também. Confia nele, entrega o teu coração para ele. Esteja com o coração disposto, porque eu creio que ele vai fazer. Amém. Glória a Deus, Amém. Isso aí, em nome de Jesus. Tenho certeza que vidas foram tocadas. Tenho certeza que Deus já tinha marcado esse momento, esse encontro aí, para nós estar conversando e trazendo a liberdade, a libertação, podemos dizer assim, para muitas pessoas que estão sofrendo com isso aí. Hoje eles podem acreditar que existe um Deus soberano, assim como te livrou, te tirou todo esse sentimento, também é possível tirar da vida de cada um. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração, e que Deus siga te abençoando cada vez mais, tu, a tua filha linda, que é uma criança adorada, um presente de Deus, né? Teu esposo, enfim, toda a tua geração, em nome de Jesus. E você tenha certeza, receba essa palavra, Deus é contigo, amém? Deus te abençoe, fique na paz e um grande abraço.